Eu vou apresentar para vocês Meire Pavão, que é aqui da Arte Brasil, empresária, e ela que fez pedagogia na Unesp de Araraquara e também fez curso técnico em design de interiores. Empresária, por favor, fale um pouquinho da sua loja, de você. A loja é um sonho, né? Que na verdade se concretizou. Ela foi pensada 3 anos antes de 2011. Então foi com todo um cuidado. Não foi uma loja no susto. É uma loja que foi idealizada, né? O lugar primeiro tinha que ter a carinha que a gente queria. Então é uma loja aconchegante. A história do prédio é muito bacana também. É então, lindo assim, o prédio, né? então tudo na loja foi muito bem pensado, né? Esse prédio aqui, ele tem a história que casou com o que nós queríamos, né? Então eu queria apresentar para todos o que tem no Brasil inteiro. Então a loja trabalha com produtos do Sul, de Minas, do Paraná, do Rio de Janeiro, né? As placas de cerveja vêm do Rio de Janeiro. Então, assim, eu queria mostrar um pouquinho do que tem no Brasil dentro da Arte Brasil, né? Os móveis de demolição não são por acaso, né? É aconchego, né? Que é a loja. Então, todos os nossos clientes, quando entram na loja, se sentem em casa. Então, esse é o objetivo da loja, se sentir em casa. Então, as pessoas entram, sentam, se acomodam. Né? É muito aconchegante, né? É muito gostoso. Bastante. Essa sensação, né, de entrar e se sentir em casa foi a preocupação de estar num espaço que você tem lugar para estacionar, que você não tenha pressa de ir embora, né? Então o prédio foi por conta disso também, né? Então a loja hoje agora em abril ela completa 5 anos, né, de existência, mas para mim são 8. Né? Porque ela foi idealizada há 8 anos. Que legal. Obrigado, Meire. Um projeto bem preparado, né? Foi. Legal. Que bom. Vou apresentar para vocês agora Marco Aurélio Donato, que é arquiteto formado pela FAURP, né, de Ribeirão Preto, e que atua nessa área de arquitetura já há quase 30 anos. Quase né? 30 anos, Ito. Fala um pouquinho de você, da sua profissão. Em 30 anos é muito, né? Um peso, esse número. Quando eu estava conversando com você, até levei um susto, porque a gente esquece, passa rápido. Mas desde 88 que eu sou formado e atuando na área de arquitetura, decoração de interiores. E assim eu venho desenvolvendo, tanto projetos arquitetônicos como decoração de interior. Que legal. Aí e é um prazer ter você. Você manda bala, pergunte o que você quiser. Daqui a pouco a gente começa as perguntas, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar Não é a primeira vez que a gente está num programa juntos de arquitetura, não é a primeira né? vez que você me entrevista, estou muito contente pelo convite. Eu estou contente por tê-lo na Arte Brasil. Obrigado, você é muito simpática. Prazer estar aqui com você também, adorei te conhecer pessoalmente. É um prazer estar aqui com você. E a nossa outra convidada é Thaís Malara Caparelli, que está aqui com a gente, fez um curso de decoração prática no Senac de Araraquara. Há 1 ano atua no mercado na loja Arte Final Decoração, que é a loja da família, né? Isso. Pode falar de você e da loja. A loja ela tem já 23 anos, a minha idade, né? Quando eu nasci, a minha mãe abriu a loja. Bebê. A loja a gente tem a mesma idade. E eu sempre acompanhei minha mãe, né, em casa, então eu sempre tive um pouco de contato com a decoração a partir da minha mãe. E aí, um pouquinho menos de 1 ano, eu comecei então realmente a trabalhar na loja, a entrar em contato, fiz o curso de decoração para poder conhecer um pouco mais. E agora a gente está aqui aprendendo a cada dia, né? Cada dia, o dia a dia, a prática, ensina bastante a gente. Que legal, e é um prazer estar recebendo você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Eu vou chamar uma vinheta e a gente volta já. Bom, voltamos e eu vou começar a fazer as perguntas agora. Eu vou começar com você, Marco. Meu Deus! Bom, o que as pessoas devem pensar antes de começar a planejar a construção de uma casa? Bom, quando eu sou contactado pelo cliente, eu gosto de conversar bastante com o casal, com a família, gosto de me envolver bastante com a situação
do que eles vão investir em termos de projeto, em termos de obra. Eu acho importante, e levanto isso durante essas conversas, né, o verdadeiro interesse que a família tem, qual a expectativa que essa família tem com o resultado final da sua casa, do seu lar, né, porque quando falamos de arquitetura a gente envolve N técnicas, N estilos, mas a casa tem que ser, antes de tudo, o lar, que acolhe essa família. Eu acho isso de vital importância, acho que não vou contradizer alguns historiadores, mas acho que a alma da arquitetura está realmente nesse reflexo do que como essa casa vai envolver a vivência dessa família. Então eu me envolvo bastante com essa preocupação e realmente são reuniões bastante demoradas, eu gosto de conversar muito, levanto polêmicas, gosto que o projeto siga bem gostoso, é um momento que eu procuro proporcionar para o cliente um momento de maior prazer possível, que está definindo, né, o seu espaço, não levando apenas em consideração a questão envolvimento financeiro, investimento financeiro, que é essa obra, mas todo esse investimento de uma nova etapa de vida, eu dou muita importância a isso. Acho que a casa tem que ser feliz desde o início do projeto, a gente procura proporcionar isso. Então, há muita conversa, há muito diálogo para atender toda a necessidade, todas as expectativas. Claro que às vezes aparecem expectativas que são não muito lógicas, acho que está aí também o modo da gente orientar o que é viável, o que não é viável, às vezes o que financeiramente está viável para aquele projeto ou não, né? Eu acho que isso tudo faz parte para que essa obra aconteça com o maior sucesso possível. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho agora com a Thaís. Thaís, romântico. Nos últimos anos, você acha que mudou muito a forma de decorar uma casa? Eu acredito que nos últimos anos assim a gente foi tendo uma maior procura, por exemplo, assim, a motorização, a automação das cortinas. A tecnologia invadiu a decoração. Com certeza, houve um aumento dessa procura por essas tecnologias. Mas a decoração ela também é algo clássico, né? E sempre a gente tem, às vezes, lançamento de novas peças. Então, ela procura acompanhar as tendências e não perder sua real necessidade, né? Que também é o conforto do cliente, de quem procura o nosso serviço. Que legal. Bom, a gente tem que se adaptar também a essa tecnologia, essa mudança em tudo que é uma hoje em dia, facilidade, né? Eu acho que é uma coisa, é um investimento gostoso. Esse conforto, né, de luminosidade. Eu acho que casa também no seu projeto, né? Porque assim, quando o cliente ele vai pensar no projeto, às vezes ele não tem noção depois do que acontece. Existe isso, que possa ser né? que são que coisas... Só bate ali, não, sombra, sim. O que precisa, né? Esse controle de luminosidade, a parte de som, é muito legal. Abre e fecha a cortina, abre e fecha a porta, do seu tablet, do seu celular. Né? Então, é uma tecnologia muito gostosa. Você pode até programar hoje a automoção, você Exato. consegue colocar o horário que você quer que a cortina feche, a cortina abra. Então é muita coisa que as pessoas às vezes nem sabem que existe. Que tem essa possibilidade. É muito bacana. É impressionante, se a gente for parar para pensar, né? É uma coisa impressionante, né? Como que chegou a esse ponto? Você programar a sua cortina abrir ou fechar sozinha. Não é? É incrível. É incrível. Meire, vamos falar de móveis de demolição. Vamos. O que seria exatamente um móvel de demolição e qual que é a sua origem? O móvel de demolição nada mais é do que são madeiras reutilizadas, né? Eu falo que, assim, daqui um bom tempo aí, vamos colocar em uns 10, 15 anos, isso aqui vai ser raridade mesmo. Hoje eu já sinto dificuldade do que eu tinha há 5 anos atrás de encontrar as peças, né? As peças mais fáceis. Então, o móvel de demolição nada mais é do que uma madeira reutilizada, né? Então, a Arte Brasil tem essa preocupação, né? Os meus fornecedores não são quaisquer fornecedores, né? São fornecedores que estão comigo há 8 anos, né? Então, eu sei a procedência da madeira, né? Então, eu fico muito tranquila em falar com relação aos meus móveis, né? Por conta da qualidade, da durabilidade, da assistência que eu posso estar dando, porque a loja está enraizada, né? Isso é bom. Ter esse pós-venda, então, né? Isso. Então, é a questão da sustentabilidade. Certo. Né? São móveis que são reutilizados.
né? Então, eles pegam a madeira, eles tratam a madeira, tem o processo de lixar, tem o processo de moldar. Madeiras essas né? vindas de construções antigas, Construções demolições antigas. Então, assim, é um batente, é uma porta. Tranças de assoalho. Né? Isso. Então, assim, uma porta vira um espelho. Ou seja, são madeiras que tivesse que empenar, já empenaram. Já quer dizer, passaram por todo o processo. Já tem lá seus 80, 100 anos de idade, né, em uso. Né? O que a gente fala é assim, hoje em dia, quem adquire um móvel de demolição está fazendo um investimento. Perfeito, Né? perfeito. Porque assim... É uma madeira rara, uma madeira muitas vezes já extinta. Ou... Já extinta. Então, assim, as madeiras com veios, né? Se você olhar um veio da madeira, que a gente coloca como sendo mais rústico dentro da loja, ela tem mais de 50, 100 anos. Pois é. Né? Você falou isso agora, me veio uma coisa na cabeça que nem está aqui na nossa pauta, mas eu vou perguntar. Como esses móveis são feitos com madeira de demolição, essas demolições são casas antigas, de outros séculos, né? Isso. Um dia não pode acabar isso? Porque, inclusive, hoje tem muito restauração de coisas antigas, né? Então, uma casa antiga, muitas vezes, ela não vai ser demolida, ela vai ser restaurada. Por isso que ela está falando que vai ficar uma coisa um dia, vai virar uma peça raríssima. Raríssima. Uma hora Por não isso vai que ter eu mais falo, esse você produto. Está fazendo né? um investimento. É uma peça que eu não sei até quando eu vou ter isso aqui para você. Essa matéria-prima para ser né? trabalhada e convertida em móveis, Então, assim, ela pode um dia eu secar. já sinto a dificuldade Já de... está acontecendo. Já né? está acontecendo. Então, por exemplo, há 8 anos atrás eu tinha muito mais facilidade em adquiri-las. Né? Entendi. Então, assim, hoje o meu cliente vem e ele fala assim, eu quero aparecer no veio da madeira. Não é fácil de encontrar. Então, assim, eu tenho um prazo para entregar essa peça, para poder encontrar essa tora, para poder trabalhar com ela. Né? Então, assim, é um investimento e, assim, daqui a alguns anos vai ser raridade. Entendi. Né? Que legal. É verdade, viu? Um bom conceito para esse móvel, interessante. Marco, eu te perguntei sobre o que as pessoas pensam antes de construir uma casa. Agora, depois que você faz essa reunião com a família, com o cliente, né, que já decidiu o que ele quer e contrata você para fazer o projeto, o que você, como profissional, precisa para começar a pensar nesse projeto, para começar esse projeto? A parte técnica do projeto, ela começa com o levantamento do local, do terreno, onde eu faço o estudo da insolação, da ventilação, para trabalhar melhor possível o microclima da casa. Isso é a parte técnica, sistema construtivo que eu vou adaptar, que eu vou utilizar para essa construção. Mas o forte da inspiração mesmo é essa conversa anterior com o casal ou com o cliente, que é a minha paleta de informações para desenvolver esse projeto. Então, na verdade, a conversa com o cliente ela é tudo para mim, nesse primeiro momento. Entendi. Eu não consigo elaborar um projeto sem ter esse feedback do cliente bem conversado. Né? Então, isso é primordial. E mesmo durante o processo que eu falo que é o período de estudos, né? Muita coisa, porque aí o cliente passa a ter contato com coisas, depois desse primeiro contato conosco, ele passa a pensar em outras coisas que ele não ia pensar, a questão da automatização. Aí ele começa a visitar mais a internet, aí ele já volta com um monte de informações outras, e às vezes aquele primeiro estudo já muda totalmente. Então eu acho super gostoso. Então, a gente Você consegue mudar um projeto, assim, por exemplo, a pessoa ela visualizou uma casa, né? E aí a necessidade dela não cabe dentro desta casa. Sim, isso é muito comum, porque às vezes o casal chega com uma revista, ele imprimiu, ele abriu na internet lá um site, viu uma planta de casa legal. É muito comum. Sonha muito com comum, aquilo, mas muito não comum, vê que muito não é a comum. necessidade dele. E acontece muito, assim, muitos desses projetos vinculados pela internet não são projetos bem pensados. Aí depois que você faz o feedback com o cliente, você começa a mostrar para ele, por exemplo, olha, tá vendo, nesse projeto, você tem a porta de entrada social direto para a sua sala, e você não quer isso. Mas aí depois a fachada a gente pensa. Então sempre tem, eu acho que isso é um ponto de partida e às vezes aquele projeto realmente, e normalmente aquele projeto que ele traz, né? É porque as pessoas têm abandonado. Acesso a muita coisa, então assim, eu sinto isso na loja. Sim, muita então, assim, informação. eles entram, aí vão ver o móvel, eles olham na internet. Aí eu quero isso aqui. Né? Então, assim, por exemplo, tem coisa na demolição que eu não consigo fazer exatamente Nós igual. fazemos peças sob tudo medida, artesanal, né? mas existem coisas que não são possíveis, né? Então, assim, a gente tem que casar o cliente com o que ele quer. Né? Exato. Sempre. E é legal quando a gente faz uma conversa, que você começa a perceber e ajudar o cliente a perceber que aquele primeiro sonho que ele viu na revista ou viu no site não é exatamente a casa que ele quer. Não vai atender à vontade dele morar.
essa necessidade. E se a né? gente não tiver essa conversa, ele vai ter uma desilusão. Ele vai entrar na casa, puxa, gastei essa fortuna toda e a casa não é o que eu queria. Né? Essa coisa da atmosfera do interior. Você é um pouco psicólogo, né? Eu sou, eu acho que é minha dinâmica de trabalho. Eu acho não que é? nessa área precisa ser um pouco. Eu não sei, né? eu sou muito assim, eu sou romântico, mas assim, eu desenvolvi isso durante esses anos, né, de ter esse feedback. Então, por exemplo, tem casas que a gente estava conversando um pouco antes, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, sobre o uso dos móveis de demolição, como a gente compõe, quer dizer, existem projetos que não combinam tanto, e existem modos de fazer isso combinar, então tudo isso ajuda na atmosfera, né? Então acho que sempre tem que estar conversando. Toda Aproveitando. profissão tem um pouquinho Eu de não sou aquele psicólogo. arquiteto, sua casa vai ter que Não ser tem. assim, Tem que ter, né? Tem que O ter. seu projeto é esse, não tem. Não, tem que. A gente se esmera lá em procurar mostrar em 3D, ilustrar o máximo possível o viver dentro da casa. Eu acho que é legal. Tem que Bom, ter esse tempo, aproveitando um gente. pouco esse gancho, vou falar com a Thaís agora. Thaís, a gente falou que ele falou que precisa uma conversa muito séria com os clientes antes de começar um projeto. Sério não, uma né, conversa pra conhecer. descontraída, né? Mas uma Sim, conversa mas assim, séria no negócio, sentido. um estudo do caso, né? né? No caso da decoração, você precisa conhecer também para decorar um ambiente, você precisa conhecer o cliente, Com certeza. moradores. Com certeza. Que nem o Marco estava falando, a gente precisa entender o que levou o cliente a buscar a gente, entender a real necessidade dele e entender principalmente a sua expectativa, né? Exato. A gente tem que atender essa expectativa do cliente. Então, muitas vezes ele quer uma tela solar, por exemplo, que a gente trabalha, mas ela não te dá a privacidade. Então, você tem que conciliar as duas e procurar para melhor atender. Então, acho que a melhor forma disso é você conversar com o cliente, buscar entender o que ele precisa e juntar, né, o conforto com a beleza, E essa unir tudo necessidade, e a né? necessidade. Perfeito. Legal. Acho que é super importante. Ô Meire, e o móvel de demolição, ele se adequa, ele vai em qualquer ambiente? Ele se adequa ao ambiente, não em qualquer ambiente. É diferente, né? Então, assim, ele se adequar. Então, o cliente ele chega aqui na loja, muitas vezes nós vamos até a casa do cliente, né? Porque assim, ele cria essa expectativa, né, de colocar o móvel de demolição, e aí você chega no espaço e não casa com a casa, né? Então, assim, ou aquele móvel que ela havia pensado tem muito detalhe, né? Existem Então, outros móveis outros rústicos que móveis. vão Então, ficar por melhor. exemplo, a gente poderia colocar numa casa extremamente moderna uma peça em demolição mais reta, uma linha reta. Mais retilínea, como você tem aqui na loja. Isso, como né? eu tenho na loja. Então, Aliás, assim, aquela com pé de inox eu achei fantástica. linda, Lindíssima. linda. Então, Lindo. assim, foi a necessidade. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Muitas vezes também já aconteceu do cliente, eu quero isso e coloca isso na casa e chega aqui e fala assim, ai, ele não ficou bom, né? Depois então, que eu vi assim, lá. Então, assim, essa aproximação do cliente, essa visita, né? Essa conversa, nós somos psicólogos, tem que né? fazer, né? Tem que fazer. Então, assim, você precisa primeiro investigar, né? O que o cliente está querendo, o que ele está buscando para você poder ajudá-lo. Então, a loja também faz isso, né? Às vezes a peça está pronta, mas muitas vezes não está. Né? Entendi. Então, de ir até o espaço, medir, né? Mesmo desenhar. Hoje é o que eu falei, eles buscam muito na internet, Sim, eles vem vêm com com o tudo, muita modelo coisa. da peça para a loja, né? Hoje a internet está em tudo, né? Né? Ô Meire, ele perguntou da questão dos móveis em qualquer ambiente. Uma dúvida que eu tenho é essa linha de móvel de demolição para áreas externas, onde ele vai tomar chuva e sol. Tá. Alguns dizem que eles são extremamente resistentes e outros dizem que não. Como você faria? Como é que você trabalharia isso? Se eu te pedisse um móvel de demolição para uma área externa, né? Porque eu gosto muito de vida ao ar livre, né? Quem não gosta? O móvel de demolição ele pode ser colocado na área externa, sim, né? Desde que ele seja envernizado. Quer dizer, ele tem que receber um tratamento Ele tem que específico. receber um tratamento específico e você tem que dar manutenção nesse tratamento. Né? Não adianta você dar tratamento uma vez só na peça Esquecer. e Largar lá. esquecer. Madeira pede manutenção, né? Então, assim, ele pode sim ser colocado. É uma madeira que ela já está seca, ela passou por todo o processo. Exato. Né? Então, assim, você invernizando, você pode pôr uma mesa, você pode pôr um conjunto de banco,
Né? Então, assim, a gente passa tudo isso para o Quer dizer, ele cliente. vai É aguentar possível. as né? intempéries. Isso, desde que você dê manutenção, Legal. né? E seja envernizado. Hoje em dia existe N produtos de Existem verniz no mesmo. mercado. Existem Né? Existe verniz com protetor solar, né? Para área externa. Verniz sem brilho, brilho, né? Que as pessoas se cor. incomodam muito com o brilho. Né? Então, assim, existe N produtos para determinadas Sem perder, né, a situações. característica do móvel. Isso. Muito legal. Mas é Quer dizer, possível, sim. Encomendo para você. Eu quero uma Isso. mesa com tanta gente, mas vai ficar perto de uma piscina, mas assim, vai tomar sol, chuva, é para área externa. Pelo Claro que que eu vou te eu entregar. vi também, É possível. Legal. Tá? pelo que eu vi, inclusive essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Ah, mas já está feita. Eu vi na internet que na área externa precisa muito cuidado com a terra, né? Não pode ter contato com a terra. O resto, chuva, É por conta sol, da não tem problema, umidade, né? A umidade, a terra é a umidade. Então, na verdade, a terra ela passa umidade para a peça, né? Então, assim, normalmente se coloca num espaço que não esteja em cima da terra, né? Grama, né? É muito bonito, mas tem a questão da umidade. É verdade. Entendi. legal. Então, tá. Porque é uma maneira de conservar o móvel, né? É isso. E Ô, tê-lo Marco. numa boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia o cliente é muito exigente? Sim. É? Acho que não só hoje em dia, que sempre foi, né? Acho que agora está muito mais exigente, que eu acho muito positivo, extremamente positivo. O escritório trabalha com uma gama grande de tipos de clientes e são muito exigentes, sim, quanto ao acabamento, a qualidade estética do projeto final, que você resolva a solução dele de qualquer maneira, né? Então eu acho legal porque você tem que quebrar a cabeça mesmo. Acho sim, bastante exigente e acho muito produtivo, muito positivo isso. Eu acho que ele tem mais acesso a tudo Muito hoje, mais né? informação. Essa informação, Não né? é? Tudo. Acho que mais informação. hoje ele consegue A gente- pegar uma é. revista, pegar um jornal, conversar, ir na casa de um amigo, né? E as pessoas falam muito hoje, Ele, já, né? ele Às consegue vezes- conhecer o produto através da internet, né? É. Antes de ir até a sua loja. E às vezes é Isso você- engraçado que você está conversando e você começa, porque tudo tem custo, tudo tem um preço, né? E eles alguns já têm, por conversar e ver já tem ideia de quanto custa, se aquilo está Já. dentro do bolso dele. É. Esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso, esse aqui eu quero. É bem isso, sim. Eu acho isso muito positivo. Mas mesmo assim, Thaís, existe ainda hoje, a gente sabe que existe, aquelas pessoas que não têm noção de nada e que não têm ideia do que elas querem. Elas querem decorar a casa delas, mas não sabem o quê. Existe essas pessoas. Quando chega uma pessoa assim que pede para você decorar uma casa e ela não sabe o que quer e não te ajuda em nada, como que você começa essa decoração? É difícil. É muito mais fácil quando ela chega com um profissional, com nossos parceiros, chega já com um arquiteto, com o designer, o decorador de interior. É muito mais fácil. Mas quando o cliente chega e vem sozinho, a gente procura também. Então, a partir da primeira conversa, entender a sua necessidade, a gente tenta buscar entender como que é o ambiente, as cores, o que ele busca. Por exemplo, papel de parede. Você busca busca escurecer o ambiente, deixar ele mais claro. A questão das cortinas. Você tem o problema do sol, você não tem. Então, eu acho que a gente vai aliando já a necessidade com o ambiente. E a gente também vai até a casa do cliente, faz o orçamento. A gente pode conhecer, né? Quando o cliente ele prefere que a gente vá até lá, a gente vai, conhece o ambiente para a gente poder dar a nossa sugestão, né? Vendo o que tem. Mas eu acho que é isso, é questão de conversar mesmo, entender. E a gente entendendo, por exemplo, na nossa loja a gente tem mais de 100 catálogos de papel de parede. Então a gente tem que entender, e agora quando a gente começa a entender o gosto do cliente, a gente começa então a mostrar e ir nessa linha para levar o cliente de uma maneira Mais que ele vá direcionado, né? mais Direcionar direcionado. E é legal que essa parte de decoração da loja de vocês, ela não deixa de ser decoração, mas ela é um complemento também da decoração, né? Porque cortinas, complemento. persianas, elas complementam a decoração. Tecido, papel né? de parede. Papel de parede, É o como toque você final, disse, né? É o toque final. É super Legal. importante. O pessoal vem sempre buscando, assim, dar o acabamento, dar um ar pessoal, da maneira que a pessoa gosta. Legal. Meire, com você agora. Eita. Qual a importância da madeira de demolição na decoração? Eu acho que ela é tudo, né? Pra mim, você vai perguntar isso. Madeira de demolição é aconchego, em primeiro lugar, né? Então, assim,
eu falo na loja, tem cliente que vem aqui e ele fala assim, eu não sei se vai dar certo, né? Então, nessas feiras que nós vamos, é muito bacana. Teve uma feira que me marcou muito. Nós entramos na feira e aí passaram um vídeo, não sei se você conhece, eu preciso depois ver o nome para você. Passaram um vídeo de todo o processo que aconteceu com os móveis, né? Então, assim, na época dos meus avós, né? Que era um móvel mais escuro, embuia, né? Aquela coisa pesada. E triste, depois, né? isso, e depois como foi se transformando, né? Aí teve a época que era tudo branco, tudo preto, aí todo mundo falava que parecia consultório médico, né? Que não tinha um aconchego, né? A época do só vidro, né? Das coisas mais frias, né? E aí chegou-se a hoje, como que estão hoje os móveis? A mistura de material. Mistura de material, Né? fantástico. Então, assim, a madeira, ela faz parte, né? Ela vem carregando durante os anos, né? Sempre algum detalhe, alguma pecinha, mas ela faz parte. Por quê? Por conta do aconchego. Né? Então, assim, se você entra numa casa que tem algum detalhe em madeira, pronto, fez Chama a atenção, diferença. né? Eu acho que Né? psicologicamente o indivíduo tem alguma coisa com a madeira. Isso. Eu acho que é uma coisa, há uma empatia imediata, né? Né? Uma Então, coisa assim, bem é o que legal. eu falo. As pessoas entram aqui, eles falam assim, ai, que delícia ficar aqui. É aconchegante Né? É mesmo. o espaço, né? É a madeira, né? Que traz isso para o cliente, traz isso para nós, né? Então, essa coisa de retomar a madeira na decoração, né? Por isso que ela está tão em alta. E eu acho legal também porque essa madeira, principalmente que você usa aqui nos seus móveis, ela é natural, ela não é pintada. Ou ela está encerada, ou ela está tá envernizada, invernizada. mas ela tem cor de madeira, ela tem Isso, cara de madeira, não é isso. uma coisa pintada. Eu falo assim que né? é o cheiro, né? Também Tem hora tem, que eu né, o sinto aroma saudade da do madeira, cheiro, verdade, a né? madeira dá aroma, verdade. Para você se sentir em casa, né? verdade. Tem cliente que entra que ele fala isso, ele fala, ai, que delícia, É. né? Ô, gente, loja, eu vou chamar um intervalinho rápido e a gente volta já. Fala uma coisa, o que tem em fevereiro aqui que eu tô sabendo que tem alguma coisa, um tal de feirão? Fevereiro é feirão de bancos. Vai perder feirão de bancos? De jeito algum, Acho que não. Acho que não, né? Que legal, mês inteiro? Mês inteiro. A loja está preparadíssima, prontinha para começar segunda-feira com feirão de bancos. Quantos por cento a brincadeira? Quantos por cento? Até 50%. Você tá brincando? Ah, não dá para perder, dá, Marcos? Não. Que maravilha, olha aí, feirão de bancos aqui na Arte Brasil, fevereiro inteirinho, não pode perder, hein? Deixa eu aproveitar também e agradecer, Meire, a Tairona, né, a panificadora Isso, Tairona, que parceira. mandou uns salgadinhos deliciosos pra gente, que a gente comeu agora antes da gravação, e vamos continuar comendo depois, né? Vamos, Sil. É, muito bom, o Gustavo tá ali comendo, enquanto a gente tá aqui gravando, né, a produção tá ali comendo. Isso que ele falou pra mim né? que tava de dieta. É, então, né? Já fez ginástica hoje, carregou banco, né? Uhum. E lá na Tairona você encontra, além de salgados, doces maravilhosos também, você pode encomendar para festa, ali na Maurício Gale. Bom, vamos lá? Vou continuar agora, vou falar com o Marco. Ficou bom. Marco, todo arquiteto tem uma característica própria nos seus projetos, né? E quando o cliente chega com uma ideia completamente formada, isso atrapalha o seu desenvolvimento? Não, na verdade não. Até nós conversamos há pouco sobre isso. O cliente chega com algumas ideias prontas e, né, vai se conversando. Eu não tenho assim de imediato mudar a ideia do cliente, né, para se adequar a mim. Mas eu vou conversando, vou explicando, vou trocando informações, ideias e vou conhecendo mais o cliente, ver o que de fato ele precisa. E na verdade o projeto acaba acontecendo sem tanto essa interferência, não tento convencer, não é isso. Mas a gente vai conversando e a pessoa vai percebendo o que é legal, o que não é daquela ideia que ele trouxe pronta. Como que você Muito apresenta comum. o seu trabalho? Como assim? Como Depois você... que você me contrata? assim, para a pessoa chegar em você, algum amigo, alguém Sempre falou por sobre o seu indicação, trabalho, sempre por indicação, isso, uma sempre indicação. indicação. E aí, como que você apresenta o seu trabalho? Você leva o seu cliente
a casa de clientes? Como que funciona Não. isso? Inclusive, às vezes, os clientes querem ver trabalhos da gente, trabalhos anteriores. Aí eu falo assim, primeiro nós vamos discutir o seu projeto, primeiro nós vamos discutir a sua casa. Depois que nós chegarmos ao acordo, aí eu posso mostrar outros projetos, porque influencia muito. Né? Então você mostra uma casa que você fez para o cliente X, que é adequada para o cliente X. Aí você mostra, ele, adorei, claro, graças a Deus que ele vai gostar. Mas aquela casa não se adequa, ela foi muito específica para uma família. Todas as casas têm janela, toda casa tem quarto, toda casa tem sala, mas essa organização toda ela é muito específica para cada família. Então eu evito mostrar mesmo os projetos que eu tenho feito para um cliente novo. Eu vou primeiro desenvolver uma ideia para esse cliente, dentro do que eu conversei com ele. Nós vamos desenvolver juntos esse projeto, na verdade, porque é uma parceria que você acaba tendo. Ele tem que te trazer informações, você tem que perguntar a ele se o tamanho... Porque dimensão de ambiente, eu tenho que dar a ele essa noção do que são 3 metros, o que são 4 metros, É porque o que é um pé direito não têm alto. essa noção. Não tem. Hoje a pessoa chega, eu quero uma casa com pé direito alto. Mas espera aí, precisamos ver que tamanho nós vamos ter essa casa primeiro. Porque uma sala de 3x3 com pé direito alto fica horrível, né? Inóspita. Então você tem que ir trabalhando. Aí depois disso, sim, eu vou mostrar a eles ou ao casal os projetos anteriores que eu desenvolvi para outros clientes, sim, mas é muito raro. Né? E normalmente os meus clientes chegam através de indicação. Poucos vêm, eu vi uma casa sua em tal lugar, quero uma... Como que eu descreveria o seu trabalho, por exemplo? Olha que pergunta difícil. Olha, o meu cliente ele vem aqui, eu estou falando porque eu tenho isso na loja, né? E aí eu não sei como colocar, por exemplo, o seu trabalho. Ele fala assim, você tem um arquiteto, para me indicar, Meire? Como que eu te indicaria, Marcos? Procura o Marco Aurélio, bate um papo com ele. Ele vai querer conversar bastante antes de fazer o projeto para você. Ele vai sondar bastante. Vocês vão ter várias conversas, porque na verdade a gente não resolve isso numa reunião. Eu acho que isso, posso te falar uma coisa, é fundamental. Eu acho, são 3, 4, 5, 10 reuniões. Porque, durante o processo de obra, é um projeto que muitas vezes é pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Eu acho que não é uma coisa que você está falando bastante. Não é uma coisa que eu estou fazendo assim, não é produção em série, meu estilo é esse, e todos os terrenos tem que ser isso, eu não sou arquiteto. A cara do Marco Aurélio. Não, a minha marca é que o cliente ficou feliz com a casa que ele construiu, que o projeto foi meu. Que ele se Eu sou sinta bem ali dentro, muito preocupado com insolação, com microclima, com esse conforto. Então, sei lá, eu acho que como é que você vai me indicar para o seu cliente para me contratar como arquiteto? Então, mas eu acho que o fundamental... O cara que vai conversar bastante, ele não vai exigir que você construa a sua casa como ele quer. Principalmente. Claro que eu vou orientar bastante. Vai ser sua. Aquela casa é sua, essa é sua, essa é minha. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Aí o pessoal, mas aí não vai ficar uma casa muito particular, se eu quiser vender. Não, uma casa dentro de tudo isso que a gente também vai trabalhar esse projeto. Se um dia você resolver negociar, ela também se adequa, né? Não é uma coisa tão sui generis a ponto Eu já de... sei te apresentar, tá? Como é que você me apresentaria, Meire? Tá resolvido. Vamos lá, como é que você me apresentaria? Eu acho que o Meire, me indique um arquiteto, Meire, por favor. Olha, eu indicaria o Marcos, porque eu acho assim, o que é fundamental é você ter a sua casa, diferente da fulano, do fulano, né? O que é fundamental é seu, é só seu. Ganha uma promotor. Pronto. Muito bonito. Bom, Meire, vamos obrigado. continuar. Eu vou falar com a Thaís agora. Thaís, me fala uma coisa. Cortinas e persianas, elas têm que estar de acordo com a decoração ou ela pode ser uma coisa independente? Não, eu acho que ela faz parte da decoração, né? Ela tem que conversar com o ambiente. Mas eu acredito assim que você possa fazer algo mais neutro. Porque a cortina, ela tem... A duração dela, a gente tem cortinas de 10, 15 anos, né? Então tem que ser algo que você consiga depois mexer em objetos que você consegue trabalhar, mudar com mais facilidade. Mas, e aproveitar a mesma... que a cortina, uma persiana, fique lá e ainda continue conversando com o ambiente. Então você tem que ver o estilo que a pessoa gosta, para conversar com o ambiente de uma maneira que ele possa sempre estar mudando, sempre estar buscando as novas tendências e a cortina sempre vai estar legal lá, sempre... combinando, né? Fazendo parte ainda, Fazendo né? parte, aquela tem coisa que fazer deslocada. parte, sim. Perfeito. Com certeza. Legal. Ô Meire, e com relação à madeira de demolição, qualquer madeira de demolição serve para ser usada em móveis ou não?
Qualquer madeira, não. Madeira de demolição, hoje, a madeira mais nobre da demolição é a peroba rosa, né? Mas nós temos outras madeiras. Por exemplo, eu tenho a canafista, que também é de demolição, só que a peroba ela é amarelada, né? A canafista ela é avermelhada. Então, assim, a durabilidade do móvel é o mesmo. O que muda é a cor, né? Teve um aparador que você olhou lá no fundo, Marcos, e falou assim, nossa, que lindo, é canafista. Né? Ele também é de demolição. Isso, aquele detalhe em ferro. Então, assim, ele também é de demolição. É uma madeira de demolição, né? É que hoje a peroba rosa ela caiu na graça, né? Então, assim, porque ela é muito mais. Isso, por conta da cor, é uma cor mais neutra, né? Ela é mais clara, né, para os ambientes. Então, ela assim, parece mais natural, né? Isso, ela parece mais natural. Mas a canafista também. Então, assim, existem madeiras de demolição, tá? Só que assim, a gente tem que ter um certo cuidado. Hoje em dia no mercado eles misturam muito a madeira, né? Então por isso que eu falo, eu garanto o meu produto, né? Então, meu cliente vem na loja, o que eu tenho na minha loja é peroba rosa e algumas peças em canafista para mostrar a diferença, né? Mas por exemplo, a canafista também é uma madeira que aguenta o tempo. Também posso usar no meu jardim. Pode estar usando. Por exemplo, eu tenho um balanço aí na loja, é de canafista, ele é para área externa. Inclusive tem os bancos que estão tomando chuva, porque tomando está chovendo, chuva, né? O programa é ao vivo, todo mundo sabe que está chovendo. Os bancos estão lá tomando chuva e estão firmes, né? Então assim, madeira de demolição, ela já secou. Pronto. Ela já se passou amoldou. todo o processo. Risco, né? O que a gente fala e especifica para o cliente que ele não conhece é que madeira movimenta. Sim. Então, tá chuva, esquentou muito, esfriou muito. Eu falo assim para os clientes: olha pela sua porta na sua casa. Tudo de lata, não, né? Não é? Pega todo no chão, material, a hora que sim, você sim. abre. Né? Então, assim, até o ferro ela de movimenta, lata, né? Ela movimenta, ela abre um pouquinho, depois ela fecha de Ela novo, volta. né? Ela volta, ela movimenta. Agora, essa questão de entortar, isso não, né? Porque ela já está seca, né? Legal. É um móvel Marcos. firme. Marco Aurélio, Pois não, senhorito? a arquitetura tem uma tendência como na moda? Tem. Tem. Você O tem que você acha o disso? clássico, né, da história. Olha, eu acho que tudo é válido, a bem da verdade. Eu acho que tem que ter mesmo esse colorido de informações. Acho que nenhum arquiteto, nenhum profissional de arte tem que ser igual ao outro, né? Eu acho válido, mas assim, eu tenho meu modo de pensar a arquitetura, eu tenho meu modo de elaborar meus projetos, né, que eu não sou tendencioso. Eu trabalho dentro de uma certa caracterização de época, né? Nesses 30 anos que eu estou trabalhando quase, o que muda de valor do que é o ambiente interno, de como a família se estrutura. Né? Hoje a gente tem outras formas de família que há 15 anos atrás, 20 anos atrás não existiriam, né? Com a mesma desenvoltura que tem hoje. Né? Mãe que cuidam de filho, casais homossexuais com filho. Quer dizer, hoje você tem modos de pensar o interior dessa casa, esse lar, diferente, né? Então, isso sim, a gente tem que se adequar a essas necessidades da vida moderna, né? Conforme ela vai se alterando, os valores, a gente tem que também estar acompanhando. Né? Se a gente não está fazendo um projeto novo, a gente está reformando um outro imóvel para adequar. Mas eu não sou rígido nessa questão estilo. Eu tenho o meu jeito de pensar arquitetura. Eu acho que primordial é que eu repito, a família está bem lá dentro. Bom, acho que até um pouco dentro de tendências também. Sempre vai existir para tudo, né? Ah, sim. Para tudo. Tudo tem lá uma coisa que norteia um pouco, né? Cor, por exemplo, todo ano é lançado um catálogo. Puta, ele é super estudado, hoje em dia né? é um leque muito grande. Mas todo né? ano tem a cor da moda. Essa cor está no tecido, essa cor está no tecido do sapato, está na roupa da moda, está no tecido do sofá. Essa gama de cor, ela está na geladeira, ela está no carro, está na indústria de modo geral. Então existe todo um estudo para isso. Então acaba tendo que você acompanhar e está dentro disso, né? Não tem como você estar neutro a isso, indiferente a isso. Ô Thaís, se você tem que fazer uma cobertura para uma janela, com cortina ou com persiana, como que você decide entre uma cortina tradicional e uma persiana moderna, que hoje em dia tem até controle remoto? Cortina também tem. Tem, Cortina também. A Mas cortina vamos tem pensar uma na valorizada. cortina tradicional, né? Não, eu acho que
você tem que ver o ambiente, né? A gente tem, por exemplo, um ambiente que é mais clássico. Você pode trabalhar com cortina em tecido motorizada também, né? Aliando a praticidade. Mas aí você tem que ver também a necessidade. Por exemplo, você precisa tampar o sol, você precisa não quer luminosidade no ambiente. Ou você quer manter a luminosidade no ambiente, manter essa privacidade. Então, eu acho que você tem que conversar com o ambiente e atender a necessidade do cliente. Podendo aliar também essas duas, né? Aliar o conforto, aliar a praticidade e entender o estilo do cliente também, né? Que é muito importante. Se ele gosta de uma coisa mais clássica ou se ele gosta de coisas mais modernas. A gente tem produtos da Hunter Douglas que são clássicos, Remete ao clássico, são lindos, remetem né, ao, pra falar a verdade. clássico, São com uma qualidade fantásticos. muito boa. Então você consegue trabalhar com o que o estilo do cliente, você consegue atender. Entendi. É bem uma gama Legal. muito grande de produtos. Eu, como Muito decorador, eu vou trabalhar ou persianal ou cortina de acordo com o estilo que Com você o está estilo do trabalhando ambiente, mesmo, sim. né? A parte técnica de luz, mas é legal, eu acho que tudo dá um efeito lindo. Agora, existe também aquela dificuldade, por exemplo, uma pessoa tem uma casa com uma decoração X lá e, de repente, ela quer uma cortina ou uma persiana que não tem nada a ver, que vai gritar. Como Existe, sim. tem, né? Com certeza. Mas a gente dá a nossa sugestão, a gente fala o que a gente pensa, né, do ambiente, mas também tem aquilo, o gosto do cliente, né? Se ele gosta daquilo, se ele vai se sentir bem, se é isso que ele está buscando, essa é a expectativa dele, então a gente também atende. Fazer a o gente melhor busca possível, orientar. né? A gente A busca melhor orientar parceira da do mundo, melhor né? maneira. Sabe o que eu falo? Eu acho que a Mas- casa é tão bacana quando você entra numa casa Tem a e cara tem da a cara pessoa. da pessoa. Ah, tem que Exatamente. ser, Por né? exemplo, eu não usaria essa persiana, essa Uhum. cortina, né? É. Mas pra ela casou. Exato, a gente Fantástico, a gente tem que Não ter uma é certa isso. liberdade, né? Eu falo É. assim, Pessoa que- é tão gostoso você entrar Respeitar numa um pouco casa. o gosto do cliente, da pessoa que isso, está morando, eu acho que é fantástico. identificado por ela, né? Eu não moraria ali, mas ela mora. Tá Se isso Perfeito. traz conforto Não pra é. ela, se ela se sente bem, né? Não é mais isso. importante. Eu pego esses critérios assim que são mais pontuais no ambiente e procuro trabalhar algumas outras coisas que ajudem aquilo ficar dentro, né? Você troca um pouco as isso. almofadas, vamos falar de uma sala, vai. É. Aí você troca lá umas almofadas, um arranjo, você já consegue dar uma consegue. equilibrada e fica Porque tudo também a perfeito. gente entra Fica em casa todo que mundo feliz. qualquer um moraria, né? É. Então, assim, não é. fácil, né? Fica fácil. Existe essa também, É. esse Bem mais estilo de fácil. casa também, Eu né? falo assim, tem clientes que a gente olha pra eles e fala assim, nossa, é a cara dele. Não é? A casa dele é a cara Perfeito. dele. E às vezes a gente não gosta, mas é a cara do cliente. cara do Isso cliente. que é importante. Eu acho que Com certeza. é a mesma coisa que uma roupa, né? Você tem que se sentir bem com ela, né? É, tem que fazer bem pro seu a seu roupa tipo de pode ser a cara da corpo. pessoa e você não ter coragem de usar uma roupa daquela. É né? isso mesmo. Ô Meire, Concordo. o móvel de demolição, o mesmo móvel de demolição, ele pode ser usado para área externa e para área interna ou existe uma diferença do móvel que você vai colocar, você vai fazer a decoração de uma casa? Na área externa é um, na área interna é outro. A diferença da área externa e da área interna, normalmente na área interna usa-se mais com a cera, né? Seria o Então, assim, acabamento. o acabamento. Então, mas eu posso usar um banco, por exemplo, eu já coloquei em salas de TV, banco, que se usa em área externa, na sala de TV com um sofá de couro. Sim. Né? Então, assim, ficou muito aconchegante. Aí colocamos umas almofadas coloridas, ficou, né, bem bacana. Então, assim, dá sim para se usar o móvel que você usa na área externa dentro da área. Dá para mesclar com, Isso. com alguns estilos, Com- com Aliás, a outros tipos de mistura materiais. eu acho que fica bonito, gosto né? Agora, o que bastante. muda um pouquinho é o acabamento. Então, assim, normalmente, dentro de casa, na área interna, se usa-se cera, porque você não joga uma água, Não toma né? Você sol, não toma não sol, toma toma chuva. chuva. Tá protegido, É né? isso. Agora, para a área externa, Já verniz. tem chuva, já tem Isso. sol. Ah, Mas não é então o estilo, na verdade, é o estilo da casa, né? É É o só o estilo- acabamento É mesmo. só que tem que ter acabamento um cuidado. mesmo, é. Mas eu consigo, por exemplo, colocar uma cristaleira numa área externa e colocar uma cristaleira na área Numa área interna. interna, desde Né? que acabamentos... Né? Se na área externa ela usa-se... Normalmente se joga-se muita água. Hoje essas Ela essas tá tão varandas acoplada, virou né? agora espaço gourmet, né? Isso, Já espaço com nome, gourmet, então é tem que esse ter mesmo. mesmo umas Ah, características tem que bem ter. gostosas. Mudou o nome, né? É. Agora Quer espaço dizer, na gourmet. verdade, as pessoas ficam mais na área gourmet do que em outro espaço da casa, É né? verdade. É. Com certeza. Ô Marco, um casal te procura para fazer uma casa, você vai fazer a casa de acordo com a necessidade deles, o número de filhos, o tamanho dos cômodos vai
vai depender... Compatível. Compatível, Vamos, tá? Esses Perdão. filhos crescem, vão embora, se casam, e o casal fica naquele monstro de casa sozinho. Existe uma maneira de quebrar esse negócio na hora de fazer o projeto? Olha, é muito pertinente essa sua pergunta, porque ocorre demais. O casal me procura depois que os filhos saem de casa, aí eles vêm com a gente, olha, não sei se nós vamos reformar a casa, se nós vamos fazer uma casa menor, os filhos saíram, tá eu e o esposo, não sei o quê. Aí eu começo, bom, vamos conversar. Eu acho que essa história do ninho vazio, eu acho que uma remodelação da casa é sempre positivo. Acho que dá uma outra etapa, porque eu vejo e falo para os clientes, isso é a vida continuando, né? Os filhos saíram, eles vão se casar, não vão se casar, a vida continua, né? Não acabou ali, né? E normalmente o pessoal quer uma casa menor, aí eu começo a conversar, né? Nossa psicologia, como você diz, né? Eu falo, você tem que pensar assim, você quer ir para uma casa menor? Você tem que pensar assim, seus filhos saíram, mas eles vão voltar para um almoço de domingo, para uma reunião de Natal, eles vão voltar com genros e noras, com netos, com cachorro, com amigos, ou seja, a sua família vai aumentar nesse processo, né? Então você vai ter que ter mais pratos, mais talheres, não vai diminuir, né? Claro que a maior parte do ano a casa vai ser só para o casal, né? Mas quando a gente está elaborando o projeto, tudo isso é conversado, tudo isso é... Porque inclusive assim, por exemplo, você faz a decoração de um quarto de bebê, né? Ela é uma decoração que tem um tempo curto, porque logo essa criança já é mais crescidinha, já tem entendimento e já quer um outro tipo de decoração. Então, existe esse movimento. Agora, é complicado você dizer que dia que os filhos vão sair de casa, é complicado você dizer que momento isso vai acontecer, né? Mas assim, a experiência lá no escritório é sempre essa. O casal quer ir para uma casa menor, quer reformar a casa para diminuir o espaço e acabam percebendo que, na verdade, vai ser bobeira, porque vai ter mais gente em casa depois, né? E quando você está planejando um projeto, tudo pode acontecer, né? O próprio casal pode não querer mais morar naquela casa e querer construir outra, né? Em outro momento, mesmo com a família ainda toda junta, morando junto. Então, são sempre assuntos ventilados nas reuniões, nas conversas, mas sempre se conversa e eu fico e deixo o cliente muito à vontade. Falo, olha, essa decisão vai ter que ser sua. Né? Eu não posso interferir. Eu não aconselho você a fazer uma casa pequena ou depois que seus filhos saíram de casa, irem para um apartamento minúsculo, porque é só o casal. Porque realmente vai ser complicado nos dias... Porque a família brasileira é isso, a família brasileira é gregária. Se reúne, né? Não é aquela coisa que vem, Verdade. visita e vai embora, né? Vem, fica hospedado, traz amigos, vai trazer cachorro. A família brasileira é essa, né? Não isso, importa né? a classe social, o pessoal é gregário. Então eu não vejo muito... Eu acho legal sim que nesse momento do ninho vazio, né, que se chama quando os filhos saem de casa, essa remodelação na casa, eu acho bem bacana, eu acho bastante produtivo, bastante positivo para a vida do casal. Ótimo. Tem que se conversar. Ô Thaís, hoje em dia, na parte de decoração, o que as pessoas se preocupam mais? Mais com a beleza ou mais com a praticidade? Eu acho que é os dois, né? Acho que acaba que não consegue separar. Porque você busca sempre o conforto, mas você também quer estar no seu ambiente, olhar aquilo e gostar e achar bonito. Então, eu acho que você não consegue separar. Hoje em dia, as pessoas conforto, a beleza, praticidade e o preço também, né? Hoje ainda mais nesse momento que a gente está passando. Pode parcelar também lá na roda. Podemos parcelar esse mês. É qualquer negócio. Tem que... Lá na roda é legal. Isso aí, mas a gente tenta alinhar isso, né? Sempre buscando atender aos dois, porque as pessoas buscam os dois, realmente. Acho que não tem como separar um do outro. Ah, legal. Tem que atender Deixa eu aos dois. fazer uma pergunta, nosso tempo está quase se esgotando, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, Meire, com relação aos móveis de demolição. Eles são colados ou pregados? Tem muita gente querendo saber isso. É, né? Os móveis, eles são colados e pregados. Na verdade, assim, para você, existem peças que precisam ser coladas, né? E a durabilidade precisa colocar pregos. Os encaixes, que a madeira Os gruda encaixes, tem não que ter, existe né? como. Né? Então, assim, existem, na hora que eles vão montar, eu já vi. Então, assim, o que eu deixo muito claro aqui na loja? Eu fui até a marcenaria, eu conheço o processo, eu sei como eles trabalham. Eu entrei lá, né? Então, assim, existem peças que precisam passar primeiro pelo processo da colagem e depois tem que se colocar prego.
né? É uma peça que pode ir Ou para a área parafusos, externa, né? parafusos. Então, assim, são peças que podem ir para a área externa. Como que você trabalha só com a Não cola? vai desmontar, né? Né? Então, assim, Entendi. você cola e você também coloca o prego. Legal. Ou parafuso. Eu É vou, a técnica, né, do É. trabalho da madeira, né? eu vou chamar um comercial Aqui rapidinho não dá e pra já ver, mas aqui volta. tem uma... Voltamos e eu É. vou perguntar mais uma coisinha Depois eu te para pergunto. Meire. Eu queria que você desse uma dica, Meire, com relação à manutenção dos móveis de demolição. O móvel de demolição, a madeira, na verdade, né? A madeira, ela necessita de manutenção. Se ela está com cera, manchou, cera de novo, né? A gente até ensina aqui na loja, né? Como que se faz. Ah, Que legal. cera que dá para se utilizar no móvel na parte interna. Que é uma cera comum que você usa de latinha, sabe aquela carnaúba, antiga? Pasta, não né? é? Não é a cera lu. É carnaúba? aquela Não é cera líquida, seria Não, cera em pasta. Em pasta, de Isso. latinha, aquela antiga mesmo, em color. Passa um... Acha fácil, Meire? Acha no supermercado, né? Passa bombril e passa cera, tá inteiro de novo. Se não, traz pra você, aqui você manda Traz mal, né? aqui que eu cuido, bom. né? Gente, gostei muito de receber vocês hoje aqui. Eu gostaria que, primeiro você, Marco, eu comecei as perguntas com você. Só porque eu sou mais fizesse velho? as suas considerações finais. Olha, prazer estar com vocês de novo, com a equipe, conhecer essa turma legal, estar aqui na loja, participando desse evento, super gostoso, super à vontade, recomendo. Né, a Nós é que loja. agradecemos sua presença. Muito bom. obrigado pela sua presença. Estou muito contente de estar aqui. Espero ter sido útil a minha presença, Com as minhas certeza. colocações. Né? Eu vou Foi te muito indicar, útil. tá? Tá bom, querido. Tá Isso é bom. decidido, hein? Que bom. Ó, Thaís, pode fazer as suas considerações Eu também também. agradeço também o convite. Acho que é sempre válido essa troca de figurinhas, a gente conversar, até para o cliente entender melhor na hora de buscar os serviços. E eu também aproveito para dizer que a gente está também, lá na Arte Final, a gente também está com promoção mês de fevereiro. Que Então legal. é um momento de você renovar a sua casa, começar o ano de 2016. Olha tudo aí, certo. então nós temos Com no mês coisas de novas. fevereiro Com coisas promoção na novas. Arte Final e na Arte Brasil. Isso aí. Que bacana, gostoso. Meire, sua vez. Eu agradeço, né, por vocês estarem na Arte Brasil. A Arte Brasil está sempre de portas abertas a Obrigado. vocês, né? Agradeço ao pessoal da Hauer, né, pelo empenho. Não é, a gente se expor assim não é fácil. Né? Mas assim, eu acho que esse casamento, né, entre os lojistas, entre os arquitetos, existe e é para existir, né? Porque assim o cliente ele também fica mais tranquilo com relação a isso, né? Então assim, a Arte Brasil está aqui, Bom. tá? Bom, agora quem vai agradecer sou eu. Quero agradecer a Meire por nos receber aqui, agradecer os dois convidados que foram maravilhosos e acho que deram respostas muito úteis para o pessoal que está assistindo, né? Acho que deu para dar uma orientada com relação à decoração, né? À arquitetura. E também queria agradecer a Hauer, né? Que estamos aqui trabalhando bastante. Agradecer a Tairona mais uma vez, que fez os salgados que a gente vai continuar comendo agora. E o Renatinho tá ali atrás das câmeras, ó, morrendo de vontade Desesperado. de ir lá comer aquele Quem salgado está em casa no delicioso da computador Tairona. não vai ter esse pedaço do programa. Não, né? Agora é só nós. E comunicar a você que está assistindo a gente que a gente vai estar aqui toda sexta-feira, no mesmo horário, sempre com convidados maravilhosos e com essa recepção maravilhosa da Meire aqui na Arte Brasil. Obrigada. Até sexta-feira que vem.